E aí, pessoal, tudo bem? Vocês viram que eu não tenho feito mais vídeos falando sobre o governo federal, porque é tanta porcaria daquele governo que a gente perde até o ânimo de fazer vídeos. Mas as últimas notícias, os últimos acontecimentos não conseguiram me deixar mais quieto, né? É de estranhar que ainda tem a gente que está apoiando esse governo, né, gente? Porque tiraram o PT, e vocês sabem muito bem que eu tenho muitas coisas contra, muitas. Mas o problema é o que colocaram no lugar, né? E aí as justificativas eram acabar com a corrupção, a gasolina estava muito cara, fazia até uns adesivos da Dilma bem feios, colocando a Dilma num tanque de combustível e tantas outras coisas. Aí entra o governo Bolsonaro, e eu não vou nem tentar listar tudo, porque já a quantidade de escândalos é gigantesca, mas bem rápido. Acabou com o COAF, Flávio Bolsonaro envolvido em rachadinha, e vou chegar no assunto sobre essa rachadinha, né? Bolsonaro envolvido em rachadinha, né? Tirou o Moro porque quis interferir na Polícia Federal para poder abafar os casos da família dele, os casos ali envolvendo Marielle e família e tal. Isso só para a gente olhar por cima, né? Temos um Ministério da Saúde que não tem um ministro. Ele falou que a gestão dele seria totalmente técnica. Não tem um ministro técnico. Até hoje, no Ministério da Saúde, nós temos 120 mil mortos por coronavírus. E ele falou que era uma gripezinha no início, que ia morrer 6 ou 7 mil pessoas. Olha o nível de demência desse povo. Beleza. Aí agora, além daquela reunião ministerial que ia passar boiada, que o Ricardo Salles falou que ia passar boiada, o país está sofrendo sanções internacionais por conta das queimadas e da depredação da Amazônia, né? Esse é só um detalhe. Vocês já estão tomando ali. O gás está R$ 80, eu paguei hoje 80 conto aqui no sul, não sei como é que tá aí pro Nordeste. O arroz, R$ 25 um pacote de 5 quilos. A carne, um absurdo. Que negócio foi esse que vocês votaram pro Brasil? E aí eu pergunto, quantos empregos foram criados nesse período? Até antes da pandemia, o negócio estava estagnado e não melhorou em nada, desde quando entrou o Temer, depois o Bolsonaro. E agora, para complementar o pacote, e vai piorar, tá? Vai piorar porque eles estão num contínuo trabalho de ataques e desmonte do Estado brasileiro. Vai piorar porque agora estão com uma proposta de reforma da reforma administrativa, que querem. E aí, detalhe, né? Olha o nível desse governo. Reforma administrativa não vai pegar servidores do judiciário, militares, servidores do Ministério Público e mais uma outra parte ali que eu não lembro agora. E vai pegar quem? A tiazinha que atende a gente lá no posto de saúde, né? O cara que faz o documento para a gente na prefeitura. O baixo escalão, onde não tem muito poder de se mobilizar. O judiciário, por que eles não atingem o judiciário que ganha tanto dinheiro? Porque o judiciário tem os processos deles na mão e se eles tentar propor uma reforma dessa, esses processos vão caminhar e vai pegar a família Bolsonaro e todo mundo. O nível que a gente está vivendo no Brasil. É triste isso, tá, gente? Então, pessoal, eu queria entender para aqueles que votaram, para aqueles que defendem, e os argumentos para quem defende Bolsonaro são os mais esdrúxulos e os mais sem vergonhas possíveis. Porque eu tô vendo, eles gastaram uma grana agora botando outdoor aí em Florianópolis, pelo menos aqui, eu sei que no Brasil inteiro também fizeram isso, e a gente pergunta onde veio o dinheiro, só na minha rua tem 100 metros, tem 3 outdoor. Aí você pergunta onde é que esses caras arrumam tanto dinheiro. Melhor nem perguntar, né? E aí nos outdoor tá escrito o governo do povo supremo, obrigado por acabar com a corrupção. Claro que ele acabou com a corrupção, ele está acabando com os órgãos que investigavam, né? Aí, óbvio, não tem investigação, não tem corrupção, né? Então, aqueles que votaram, parabéns para vocês. Aqueles que continuam defendendo, parabéns também, porque vocês é a incoerência em pessoa, sinceramente. O país não merecia isso, esse desmonte que tá vivendo hoje. Nós vamos levar muitos anos para recuperar. Se ele priorizasse de verdade aquilo que ele prometeu, que era combater a corrupção, ele estaria
criando inúmeros sistemas de aumentar a transparência, de aumentar os órgãos de fiscalização e não abafando. Então, meus amigos que votaram, façam uma reflexão crítica, sem essa palhaçada de memes que vocês ficam se informando, e olhando de maneira crítica para o nosso país. Bater continência para os Estados Unidos, os caras estão arrebentando o país. Então, falta um pouquinho assim de pensar além do próprio umbigo. Eu sei que nessa pandemia está muito confortável para quem é da elite. Eu entendo isso. Eu sei que vocês estão... Porque se você pegar os bilhões que foram liberados para a pandemia e você olhar, o pobre só recebeu o quê? Quando recebeu uma cesta básica do governo, às vezes não recebeu. E isso fica muito nítido, porque foi várias pessoas da organização civil, da sociedade civil que se juntaram para ajudar, senão não teriam. O governo prometeu R$200, prometeu, a muito custo, liberou R$200 para o povão, no auxílio emergencial. A Câmara dos Deputados foi lá, fez um esforço e conseguiu viabilizar R$600. Agora já baixaram para 300. Para os bancos, eles liberaram em 48 horas depois da decretação de calamidade pública, decretaram que teria 1,2 trilhão de reais para os bancos liberar para as empresas. Muita gente, eu tenho gente no meu Facebook aí que pode até comentar, não conseguiu pegar o dinheiro. Porque esse dinheiro não foi liberado para as pessoas, foi liberado para os bancos brincar, porque daí eles se utilizam dessas ferramentas, mas eles colocam coisas que você não enxerga. Liberaram para os bancos, mas não condicionaram que aquele dinheiro fosse liberado para as pessoas, senão retornaria para o governo. Eles não fazem isso. Tanto que o banco do Paulo Guedes, os senhores que são apoiadores do Bolsonaro e que têm assim, uma certa dificuldade de entender a realidade, ou fingem que não querem entender, o Paulo Guedes comprou, o banco dele comprou papéis do Banco do Brasil de 3 bilhões por 300 milhões de reais. Se eu não me engano é isso. Mas se não é isso, é muito próximo disso. A distância entre o que ele comprou pelo que vale é gigantesca, assim, é um absurdo. Então, gente, é um apelo até que eu faço, né, que utilizem a massa cinzenta de maneira mais crítica e não ficar passando pano, justificando tudo que esses caras fazem como se fosse para acabar com o PT, essa palhaçada que vocês inventaram. O Brasil tem muitas opções, tem muita gente que pode ajudar e pode construir um país para todos, mas sejam o minimamente solidário com aquele monte de gente que está morrendo, com aquele monte de gente que está passando fome, que está em situação muito pior. Tá? Essas reformas são para atender um grupo muito pequeno, mas com muito dinheiro, em detrimento a um grupo gigantesco de pessoas que um funcionário público desse está atormentado. Olha os funcionários da saúde, quanto que essas pessoas perdendo a vida, sofrendo frente a esse momento, essa pandemia, salvando a vida de muitos de vocês, e agora tem mais essa carga psicológica, né, de ter que lidar com o risco de perder a estabilidade do emprego. E falando da estabilidade, eu já estava esquecendo, um fato tão importante. Por que a estabilidade é importante? Para evitar as rachadinhas. Porque como é que funciona o negócio? Se o presidente, o cara que entrar, qualquer administrador, gestor entrar, se ele tem 100 vagas no funcionalismo público, e tem pessoas que não podem ser mandadas embora, que têm estabilidade, elas continuam a política pública ali do município. Se elas podem ser mandadas embora, o cara que vai entrar vai dizer assim, olha, ou você faz isso que eu estou pedindo, né, ou eu vou mandar vocês embora, eu vou botar 100 caras meus. Então, essa reforma administrativa, com o fim da estabilidade, ela é uma desculpa para poder abrir espaço para o apadrinhamento e para aumentar os sanguessugas no setor público, no serviço público. Vocês vejam que a sacanagem é tão grande que ela não atinge quem deveria atingir, que são de fato os privilegiados, e atinge o povo, o trabalhador que está na linha de frente aí de tudo isso, que é o cara que ganha 3 mil reais, 4 mil reais, que para a realidade brasileira pode ser um salário relativamente bom, mas esses caras ganham 100 mil reais por mês. E aquilo, eu volto a dizer, a estabilidade ela é
para fazer com que esse funcionário possa seguir fazer o trabalho dele de maneira tranquila, sem interferências. A partir do momento que você tiver gente sendo trocada, imagine as liberações de documentação que vai acontecer. Entrou o partido do Chico, o Chico bota 100 caras dele dentro ali, libera alvará, libera tudo o que quiser, porque tu não tem mais continuidade das políticas públicas. Depois de 3 anos, porque as eleições são de 3 em 3 anos, um ano eles trabalham para se eleger, um ano para conhecer, são 4 anos, né? Um ano para conhecer o processo, se é que o cara tem alguma intenção de conhecer, mas a ideia é para ele se inteirar um pouco do assunto. O primeiro e o segundo ano para ele fazer alguma coisa, e no último ano ele trabalha só para se eleger. Percebam que está acontecendo agora aqui em Florianópolis e vai acontecer. Em Florianópolis tem até uma marina que vai sair aí, que é uma baita sacanagem, mas que esses caras inventam aí e tal. Então, gente, repensem, pensem um pouco, discutam antes de defender qualquer besteira que sai por aí, porque a gente não pode mais ficar reduzido a memes. Por favor, o país não pode ser reduzido a memes. A gente precisa ter uma discussão séria sobre o nosso futuro, sobre o futuro que a gente vai entregar para nossos filhos, para as pessoas que vão vir depois de nós. A gente não pode pensar só no próprio rabo, tem que pensar nos outros também, né, tio? E vocês avaliem isso, porque tá feia a coisa, viu? Tá feia a coisa e vai piorar. Vai piorar porque Bolsonaro tá aí para destruir o nosso país, infelizmente. Infelizmente, o país fez uma escolha muito ruim e a gente está pagando um preço muito alto. Beleza, pessoal? Esse vídeo é longo, tem que sentar e assistir com paciência.